Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma vez estarmos atuando como atalaias e dando uma olhada na geopolítica, trazer alguma luz a alguns questionamentos que vocês possam estar tendo com a atual conjuntura do mundo. Todos nós sabemos que estamos caminhando a passos largos para a implantação de um governo único nessa terra. É chamado por alguns como a nova ordem mundial, é chamado por outros como o globalismo, e muitas pessoas não entendem quem está no comando de tudo isso aí, quem está no controle de tudo isso aí, e qual é a verdadeira proposta com todos esses conflitos ao redor do mundo, como na Ucrânia com a Rússia, na China com Taiwan e do lado de cá, contra ambos, está aqui Estados Unidos e União Europeia. Podemos avaliar dessa forma que, bem dizer, quase que o mundo inteiro já está em um conflito, porque nós temos reunidos aqui no Ocidente toda a União Europeia, juntamente com os Estados Unidos, que em um fronte de batalha tem a Rússia e no outro fronte de batalha tem a China. China querendo Taiwan, Rússia querendo Ucrânia e os globalistas coordenando todos esses conflitos ao redor do mundo. Qual é o propósito? Será que esses caras estão verdadeiramente preocupados com a Ucrânia? Eles estão preocupados com os moradores de Taiwan? Qual é a preocupação? Quem está por trás disso? É os Estados Unidos? Seria a União Europeia? Quem comanda a OTAN? Quem determina o que a OTAN deve fazer? É isso que nós precisamos entender. E nós precisamos entender que por trás de tudo isso aí está os dominadores global. Eles querem, não é uma nação, não é um grande país, não é uma potência. Eles querem é dominar o mundo. É isso que precisamos entender. Estão preparando o mundo para um governo único. E esses homens, eles estão influenciando tanto os governos de países da União Europeia, dos Estados Unidos e no mundo afora, inúmeros outros países. E eles querem jogar, principalmente, todo o Ocidente num verdadeiro caos. E nós estamos vendo esse caos sendo implantado de maneira gradativa na União Europeia, que é onde estão os países chamados de países de primeiro mundo, como a Alemanha, a maior economia da Europa, a França, a Inglaterra, todos estão entrando em colapso. E os Estados Unidos, que era a maior potência do mundo, também está entrando em colapso. Deixa eu ler aqui para vocês aqui uma matéria de uma declaração de Macron. Aliás, nessa semana que ele fez algumas declarações bastante aterradoras para os franceses. E aqui, nesta matéria aqui, diz assim: Macron alerta para o fim da abundância. Por quê? Os países de primeiro mundo não sabiam o que era dificuldade. Os salários altos, todos com bons carros, não sabiam o que era desemprego, não sabiam o que era inflação, não sabiam o que era falta de alimento. Eles não sabiam de nada disso e agora estão experimentando na pele, e Macron vem com esse alerta, que eles devem se preparar para o fim da abundância. E eu digo que não é só o fim da abundância, não. Devem se preparar para experimentar o que anteriormente víamos somente em países da África. Fome, frio, é justamente isso aí. Vamos ler aqui um trecho dessa matéria aqui. O presidente francês Emmanuel Macron declarou nesta quarta-feira que seu país entrou em uma nova era marcada pelas mudanças climáticas e pelo conflito na Ucrânia. Então veja bem que esse conflito na Ucrânia está custando caro para os países da União Europeia. Os Estados Unidos podem ter um pouco mais de fôlego do que eles, mas eles já vão começar a sentir na pele o custo, o preço que estão pagando para manter esse conflito na Ucrânia. E aqui, quando ele fala aqui das mudanças climáticas, eu vou focar muito mais aqui no inverno que está para chegar lá na Europa e a questão do gás.
que quem tem o controle desse gás nas mãos é o Putin, né? Vamos prosseguindo aqui com a matéria. Acho que estamos em um processo de sobreviver ao ponto de ebulição ou a um grande cataclismo. O que ele quer dizer com esse grande cataclismo? Será que a União Europeia vai mergulhar de vez nesse conflito? Vai entrar com seus soldados nesse conflito? Porque até agora eles estão entrando nesse conflito enviando equipamentos e talvez pagando, né? Pagando exércitos, né? Que são profissionais, né? Que é chamado de mercenários, né? Eles não mandam soldados, mas pagam mercenários. E a guerra que está acontecendo na Ucrânia, para quem não sabe, é uma guerra chamada guerra proxy, ou guerra por procuração. Quem está guerreando ali não é a Ucrânia contra a Rússia, não é o Zelensky contra o Putin, é a União Europeia, os Estados Unidos, né, a OTAN contra a Rússia. É esta a realidade, né? Vamos prosseguindo aqui então. Em primeiro lugar, porque estamos vivendo o que poderia parecer o fim da abundância, como citado pelo Le Monde. Nosso sistema é baseado na liberdade com a qual estamos acostumados a viver, às vezes quando precisamos defendê-lo. Isso pode levar a sacrifícios. Ou seja, ele está dizendo, vocês vão ter que se sacrificar. Por quê? Quando acontecem esses conflitos assim, eles que promovem o conflito estão numa boa. Não tem prejuízo algum, continuam em lugares bem guardados, bem protegidos. É a população comum que paga o preço. É a mãe que tem que ver o seu filho indo para a guerra, como um soldado que vai estar no fronte da batalha. Mas quem comandou, quem coordenou, quem autorizou, quem deu ordem, estará bem guardado e protegido. Por isso ele já está convocando aqui os franceses, dizendo, vocês vão ter que se sacrificar. Porque ele, o Macron, não vai se sacrificar. O Macron vai ficar numa boa, num lugar bem guardado e protegido, no seu bunker, né? Enfatizou Macron, referindo-se à operação militar especial da Rússia na Ucrânia, a qual Paris deve se opor. Por que ele está falando isso? Porque Putin está levantando aí, está arregimentando um exército com 137 mil soldados, né? Está fazendo uma convocação, está pagando salários atraentes e ele quer levantar um exército de 137 mil soldados. Então, ele está deixando bem claro que está se preparando, sim, para um grande conflito. E o Macron, do lado de cá, já está dizendo para os franceses que eles vão ter que se sacrificar. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, que mora aí na França, ore, busque mais a presença de Deus, porque quem está promovendo a guerra tem muita proteção, está muito bem guardado nos seus bunkers. Agora vocês, cidadãos comuns, é os que vão pagar verdadeiramente o preço. Vamos prosseguindo aqui com a matéria. A França enfrenta problemas econômicos e climáticos. Inflação, aumento dos preços da eletricidade, limitações no uso da água, causando indignação entre os franceses comuns. Vocês estão vendo aqui? Inflação. Eletricidade sendo controlada. E não bastando isso, a água sendo controlada. Eles estão indignados, porque países de primeiro mundo não sabem o que é isso. Falta de água e falta de eletricidade, sabem os países da África, mas os países da União Europeia, onde estão os países chamados países de primeiro mundo, eles não sabem o que é isso aqui. Em seu discurso, Macron explicou a seus cidadãos que para a defesa da liberdade, eles precisam fazer sacrifícios e sofrer privações. Será que o Macron sofre privações para alcançar essa liberdade que ele está pregando aqui? Ao mesmo tempo, o presidente exortou os ministros a não sucumbirem à demagogia, referindo-se a como os estrangeiros e as minorias são frequentemente culpados em tempos difíceis. Ou seja, quem está lá hoje como migrante, né? Pessoas de outros países que vivem lá, com certeza nesse momento são as pessoas que mais sofrem, né? Porque todo mundo diz, olha aí, ó, é esse gringo aí que está tirando o meu emprego.
É esse gringo aí que está tirando a minha energia. E essa crise aqui não é só na França não, viu? Porque já estão se preparando, quando ele fala de sacrifício aqui, é para o inverno que vai chegar agora no final do ano, e ele está sentindo que com esse conflito piorando, uma das armas que o Putin vai usar é fechar de vez a torneira do gás. E o gás é a base de toda a energia ali na Europa. E em especial para o país mais rico da Europa, a Alemanha. A Alemanha é a que mais depende do gás da Rússia e também está vivendo maus momentos. E não bastando isso também, né, a Inglaterra também está vivendo uma crise sem precedentes. Olha, a energia elétrica deles lá vai estar pelo menos 3 vezes mais cara do que a que eles pagavam há um ano atrás. Ou seja, para se comparar aqui no Brasil, para quem pagava em agosto do ano passado R$ 100 de energia elétrica, agora em agosto vai pagar 300, é triplicando. Triplicando. Você está entendendo o que está acontecendo? Então, é justamente o que está ocorrendo lá na Inglaterra agora. E sabe o que eles estão propondo lá na Inglaterra? Greves, e além de greves, sabe o que eles estão propondo? Convocando a nação inteira para não pagar a energia. E existem já vários britânicos que já estão entrando nas suas contas correntes e tirando a energia elétrica do débito automático. Estão promovendo, fazendo lá uma campanha para promover a nação inteira de não pagar energia com esses preços absurdos. Você já imaginou o que é triplicar? Ou seja, o que pagaram em agosto do ano passado, pagar de maneira triplicada em meio a toda essa crise que está tendo inflação, que vão ter problema com falta de gás, estão pedindo para as lojas que trabalham ali durante o dia ali, que usam ar-condicionado, porque estão no verão agora, que mantenham a porta da loja fechada para manter a temperatura no padrão desejado, sem aumentar o consumo. Estão falando para os executivos, para as autoridades que trabalham de terno e gravata, não ir com a gravata, para não ter que usar muito ar-condicionado por causa do calor. Estão chegando a esse limite. Isso aí são o quê? Países de primeiro mundo. E existem pessoas aqui no Brasil achando que as coisas estão ruins aqui. Nós estamos vivendo 1000 vezes melhor do que eles lá. Inclusive também toda essa situação está acontecendo nos Estados Unidos. Aí você vai dizer assim, mas por que tudo isso está acontecendo lá? Qual é a intenção? A intenção de promover tudo isso nos países de primeiro mundo, que é países da União Europeia e países como Estados Unidos, é justamente levar todo o Ocidente numa derrocada. É derrubar todo o Ocidente. Ou seja, eles destruindo a economia dos Estados Unidos e dos principais países da União Europeia, vai puxar a reboque todos os outros países aqui do Ocidente. E essa é uma das metas dos globalistas, dos dominadores global. Quebrar o Ocidente, levar o Ocidente a um caos. É por isso que eles estão tornando vermelho toda a América. Os Estados Unidos já está comandado ali pela esquerda. A União Europeia, quase que todos os países ali, comandado pela esquerda. Aqui a América Latina, América do Sul, quase toda dominada pela esquerda. O último país de peso a ser dominado pelos vermelhos, que é o que os globalistas querem, que é o que os dominadores global querem, é o Brasil. O Brasil é a bola da vez, porque a última grande vitória dos dominadores global foi a tirada do Trump e a colocada de um idoso que está com problema de demência. Um idoso com problemas de demência é o que está comandando, entre aspas, a maior potência mundial. Você acredita que é o Biden que está dando as ordens? Você acredita que é o Biden que está fazendo todas essas coisas? Um velhinho que estende a mão para cumprimentar o nada, que não fala coisa com coisa, que pergunta pela mamãe, que já morreu há muitos anos. Simplesmente uma pessoa com um problema mental.
é o que está no comando dos Estados Unidos. Você acredita que é ele que manda? Você acredita que é ele que dá as cartas? Você acredita que é ele que determina o que tem que ser feito? Só mesmo quem tem um problema mental igual do Biden para acreditar que é ele que está comandando os Estados Unidos. Não é verdade? Então tudo isso é proporcionado por esses dominadores global que querem fazer, em primeiro plano, destruir todinho o Ocidente. Destruir na sua cultura, destruir na sua economia e destruir na sua religiosidade. Porque o Ocidente, quase que em peso, é cristão. Seja cristão católico ou evangélico, é. E isso para eles é desagradável. O cristianismo é uma pedra de tropeço para os dominadores global. Então, eles querem destruir tudo o que se conhece hoje no Ocidente. Eles querem destruir a base do modelo judaico-cristão que estabeleceu a cultura e a civilização aqui no Ocidente. Isso para eles não é bom. Qual é a referência ótima para eles? É o que acontece no Dragão Vermelho. É uma referência ótima. É um sistema ideal para os dominadores global. E é eles que estão promovendo tudo isso. A OTAN, ela não está a serviço de nações. A OTAN, ela está a serviço dos dominadores global. São eles que determinam o que a OTAN vai fazer. Não é países, não. A OTAN, o maior exército da Europa, está nas mãos desses dominadores. Não é de nação. Não trabalha, não luta por defender nações, pátria, mas sim para defender os ideais dos dominadores global. Posto isso, que eles já conseguiram uma grande vitória derrubando Trump nos Estados Unidos, qual é a grande vitória que eles precisam agora para levar de uma vez por todas todo o Ocidente à bancarrota? É colocar o governo deles aqui no Brasil. Quem é o governo deles aqui no Brasil? É o mesmo que a Globo quer. É o mesmo que a Globo apoia, porque a Globo trabalha aliada com os dominadores global. Então, você já sabe muito bem quem é o candidato da Rede Globo. Então, a questão, meus irmãos, além de ser espiritual, também precisa de ter esse conhecimento. E precisamos de tomar uma decisão correta lá no dia. Ah, mas o que tem que acontecer vai acontecer, o negócio é só orar. Meus irmãos, tem muitas coisas que vamos orar, mas tem muitas coisas que nós temos que ir e fazer. Acorda para a vida. Não é tudo no joelho, não é tudo na oração, não é tudo espiritual. Tem coisas que nós temos que fazer e usar a nossa inteligência, buscar conhecimento. Quando a Bíblia diz, o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento, não é só conhecimento bíblico, não. É esse tipo de conhecimento estratégico com o que anda acontecendo ao redor do mundo, com a dominação desses senhores que querem destruir a atual ordem para implantar uma nova ordem. Posto isso, nós precisamos entender que nós precisaremos agir com muita prudência e equilíbrio no próximo dia 2 de outubro. Meus irmãos, preste bem atenção. Deus disse para Abraão que lhe daria uma terra abençoada, que ele habitaria nas terras de Canaã, dos heteus, dos jebuseus, e que o seu povo cresceria e seria próspero. Quando eles saem do êxodo, do Egito, eles sabiam que estavam indo para uma terra prometida. Porém, sabe o que ocorre? O porquê que eles passaram 40 anos no deserto? É porque tinha um bando de pessoas ali que achou que Deus ia enviar anjos, arcanjos, querubins, serafins, guerrear com o povo daquela terra, matar todos eles e simplesmente falar para Israel, entra, já matei todo mundo, já derrubei as muralhas de Jericó, já acabei com os filhos de Enaque, pode entrar agora e só tomar posse, as casas estão todas construídas, tem tudo que vocês precisam aí. Não foi dessa forma. Sabe por que eles passaram 40 anos? Porque tinha um bando de covarde que achou que Deus ia fazer tudo. Tinha um bando de covarde que achou que Deus ia guerrear, que Deus ia entrar com um anjo, querubim, serafim e matar os homens de Jericó, matar os filhos de Enaque e falar, pode entrar agora, já fiz tudo. Não,
Quando eles descobriram que era eles que tinham que entrar, que era eles que tinham que guerrear, que era eles que tinham que dar as voltas nas muralhas de Jericó, que eles tinham que passar o Jordão, que eles tinham que enfrentar os filhos de Enaque, eles voltaram e disseram, não vai dar, nós estamos perdidos. E levaram toda a congregação de Israel a tentar apedrejar Moisés. Por conta dessa atitude, Deus falou assim, seus covardes, sabe de uma coisa? Vão passar 40 anos no deserto, até morrer o último covarde. O dia que morrer o último covarde, eu levo vocês novamente para tomarem posse da terra prometida. Então, veja bem, que não obstante de Deus prometer que daria aquela terra para eles, um bando deles pensavam que Deus ia fazer tudo. E Deus falou assim, não vou colocar minha mão nisso não, vocês têm mão, pega na espada. Vocês têm capacidade intelectual, use de estratégia, vá guerrear, vai lutar. Vai pôr a mão na massa. Deus, depois de Neemias jejuar 4 meses, por conta do caos que se encontrava em Jerusalém, ele recebe um parecer favorável do rei para ir até Jerusalém e reconstruir, restaurar os muros de Jerusalém, restaurar a cidade. Depois de 4 meses de jejum. Você pensa que quando ele chegou lá, as coisas foram acontecendo tudo legal, normalmente? Não. Chegou ponto, teve dias lá, que eles trabalhavam o seguinte, numa mão a colher de pedreiro e na outra mão a espada. O servente de pedreiro, além dele fazer a massa, ele servia de sentinela para ficar olhando se não vinha inimigo por perto. Foi assim que reconstruiu os muros de Jerusalém. E foi assim que eles entraram na cidade de Jericó e em todas as cidades que Deus prometeu. Foi lutando, suando. Foi com a mão na espada. Então nós precisamos entender, dia 2 de outubro temos que fazer a nossa parte. Nós temos inteligência. Quem que os senhores do mundo querem no governo aqui do Brasil? Você sabe quem que é. É aquele que é contra a família, é aquele que é a favor da ideologia de gênero, é aquele que é a favor de tirar a criança do ventre materno antes do tempo. É esse o candidato dos senhores do mundo. Quem é que os senhores do mundo odeia? Aquele que é a favor da família tradicional, aquele que é a favor da liberdade de culto, aquele que é contra o aborto, aquele que é contra a liberação de drogas, aquele que é contra a ideologia de gênero. Esse é um tropeço para os senhores do mundo. Então, se você não quer ver acontecer aqui o que está acontecendo agora na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em nome de Jesus, faça a tua parte. Não é só orando. Enquanto estivermos aqui, seremos resistência para o governo do anticristo. Não temos que ficar de braços cruzados e dizer o que vai ter que acontecer, vai acontecer e acabou. Não. Nós fomos chamados para ser resistência. Nós somos o que o resiste. E a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses que só depois que os que o resiste for retirado, aí então ele se manifesta, se revela. Eu e você somos resistência ao governo do anticristo. Eu e você somos pedra de tropeço para o anticristo. Somos pedra de tropeço para os dominadores mundial. Acorda em nome de Jesus. Os dominadores global têm que ver a igreja, nós como igreja, como resistência, como oposição. E nós sabemos, está bem claro, temos 2 candidatos aqui. Um que é o dos senhores do mundo, um que é dos dominadores global e outro que é contra os dominadores global. Se você quer ver o que está acontecendo nos Estados Unidos aqui, se você quer ver acontecer o que está acontecendo na França, na Alemanha, na Inglaterra, aqui, é só eleger o candidato dos dominadores global, dos senhores do mundo. Então acorda, se você quer ter liberdade de culto, saiba em quem votar. Se você quer ter liberdade de culto, veja o que está acontecendo lá na Nicarágua, que é amigo do primeiro colocado, entre aspas, né? É só nas pesquisas que é primeiro colocado. Só nas pesquisas, tá? Então, o que está acontecendo lá na Nicarágua é amigo dele. Ele falou alguma coisa contra o amigo dele? Quer ver o que está acontecendo na Argentina? Tá vendo o que está acontecendo na Venezuela? Tá vendo o que está acontecendo em Cuba? Então, é justamente isso que os dominadores globais querem aqui dentro também. E cabe a mim e a você ter essa postura ousada. Doa quem doer. Vamos parar de mimimi. No dia 2, temos que fazer o seguinte. Não é dia de orar hoje. Não é hora de orar hoje. É hora de pegar o meu título e ir lá. Porque eu sei quem eu tenho que votar. Eu sei quem eu tenho que eleger. Amém? Em nome de Jesus, faça o meu curso de escatologia. Aqui, ó, na descrição desse vídeo. Entre no site e
Ali você vai receber todas as informações para fazer o meu curso de escatologia. Do arrebatamento ao juízo final. É um super curso vitalício que você terá para ele para todo sempre. Pode estudar quando, como e a hora que você quiser, tá bom? Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Me ajude em nome de Jesus. Crente não é bobo. Crente sabe o que tem que fazer. Nós somos espiritual, mas também ainda somos carnal. Somos físico. Carnal no sentido de ser físico, tá? Não é no sentido do contexto bíblico lá, tá? Então você é físico ainda. Você é corpo, alma e espírito. E como cidadão da terra, exerça a sua cidadania. Um beijo no seu coração.